E olha, meus amores, como que tá ficando, então, a nossa galinha, tá? Então, aqui é onde vai os cestinhos de colocar os ovos e aqui a beiradinha dela que vai ficar aparecendo. Agora, nós vamos precisar fazer duas alcinhas dessa daqui. Então, eu já tenho uma, vou ensinar vocês a fazer e vocês vão fazer duas, tá? E o chapeuzinho da nossa galinha também vai ser com essa cor. E daí, olha como que combina super bem esse mesclado com esse telha, né? A cor telha, tem umas marcas aí que chama terracota, né? Mas aqui eu tô usando o telha, tá? Então, nós vamos fazer agora duas asinhas dessa daqui. Bom, meus amores, então, a asinha eu vou estar usando o mesmo fio, olha, que eu fiz os meus picozinhos. Então, aqui nós vamos precisar de 7 pontos, 7 correntinhas, tá? 7 correntinhas, então, eu venho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7 correntinhas, eu vou voltar aqui, ó, nessa segunda correntinha, tá? A contar da agulha. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, aqui na segunda eu entro e vou fazer pontos baixos, até chegar lá no meu último pontinho. Venho fazendo pontos baixos para cada correntinha, tá? Ó. Só volto fazendo, ó, em cada correntinha, eu coloco um pontinho baixo. Aqui eu tenho o último, que foi da minha laçadinha, porém, eu conto como correntinha também. Ó, ficando assim, ó. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Feito as 3 correntinhas, eu vou voltar aqui, ó, nessa correntinha aqui, ó. Então, eu pulo essa correntinha aqui, ó, e venho aqui, ó, nessa daqui. Entro nela e faço ponto baixo. Entro na outra e faço ponto baixo. E aqui eu já vou começar, ó, entro nessa última aqui, ó, e faço pontos baixos, ó, ficando com 3 pontinhos baixos trabalhados. Então, aqui eu tenho, aqui eu voltei, e tem esses 2 pontinhos que eu trabalhei. Agora, aqui, eu vou pegar somente nessas alcinhas de trás, ó, nessa daqui, tá? Não vou trabalhar as duas. Então, eu entro e faço um ponto baixo. Entro na seguinte e faço um ponto baixo. E vou fazendo assim, ó, em cada alcinha dessa até chegar lá no meu final. Então, eu vou fazendo, ó, pontos baixos. Opa, desculpa, balancei vocês aí. Eu coloquei aqui, pessoal, o celular bem de pertinho para que vocês peguem esse detalhe, que muitas vezes ele dá uma... É ruim da gente ver os detalhezinhos, então, eu coloquei bem de pertinho para que vocês possam ver, tá? Ó, então, aqui eu cheguei na minha última e ele ficou assim, ó, nosso trabalhinho ficou assim. Agora, eu vou fazer apenas uma correntinha, vou virar e vou vir aqui, ó, nessa que eu sempre pulo essa que eu fiz e venho na seguinte. E volto fazendo, ó, pontinhos baixos também, pegando somente na alcinha de trás, tá? Nós vamos trabalhar ela toda na alcinha de trás. Ela não é difícil de fazer, porém, ela tem os detalhezinhos que a gente tem que prestar bastante atenção. Ó, venho fazendo até chegar aqui na minha última, ó. Cheguei aqui na minha última, ó. Esse pedacinho aqui, gente, que foi a correntinha que a gente voltou, a gente não trabalha, ó. Ficamos assim. Fazemos novamente 1, 2,
3 correntinhas. Sempre vou pular essa correntinha que eu fiz, a última correntinha, tá? Já venho aqui, ó, nessa próxima e já volto fazendo a mesma coisa, ó. 1, 2, e já vou começar a trabalhar aqui nas minhas alcinhas de trás, ó, tá? Então, eu venho e trabalho, ó. Entro na alcinha de trás e trabalho meu ponto. Entro na alcinha de trás e trabalho meu ponto. Entro na alcinha de trás e trabalho meu ponto. E assim eu vou até chegar lá na última. Ó, cheguei aqui no meu último pontinho. Então, eu pego aqui, ó, ele tá aqui. E faço ele também, ó, ficando assim. E essas pontinhas, ela vai sobrando, que é o que dá, igual essa daqui, ó, que é o que dá o formato da minha asinha. Faço aqui apenas uma correntinha e já retorno. Essa correntinha que eu fiz, eu pulo e venho na seguinte. E vou até o final. Eu tô gravando aqui para vocês bem devagar, para que você possa fazer essa asinha e não tenha dificuldade, porque a gente gravando assim, ó, todos os detalhes, vocês conseguem fazer. Porque essas asinhas, gente, opa, balancei vocês de novo, gente, desculpa, aqui tá bem pertinho, e eu quero que você consiga fazer essa asinha, olha. Então, sempre vai ficar essa viradinha que eu fiz, essa correntinha que eu virei, tá? Então, essa correntinha que eu virei, eu não trabalho. Venho novamente, uma correntinha, viro, pulo essa correntinha que eu fiz, já venho na seguinte, ó. E volto fazendo os meus pontinhos, ó. Sempre na argolinha de trás, bem tranquilo. E ela vai aumentando de tamanho, porque a gente sempre tá trabalhando 3 correntinhas lá no final, e a gente volta fazendo, pegando em 2, né? Ó, aqui eu vou fazer a mesma coisa, uma correntinha, viro, a correntinha que eu fiz eu não trabalho, venho na seguinte, e vou até o final. Deu um nozinho aqui, aí, venho. Às vezes, pessoal, minhas videoaulas ficam um pouquinho extensa, mas é que eu gosto de passar todos os detalhes para vocês, porque a gente sempre tem que lembrar que temos as nossas iniciantes, temos gente nova chegando no canal sempre, né? Chegando aqui, pessoal, olha, nós vamos fazer a mesma coisa. 1, 2, 3. Fiz 3, viro. Essa eu não trabalho, trabalho na seguinte. E venho fazendo, ó, da mesma forma que eu estava fazendo anterior. Trabalhando sempre nas correntinhas de trás, ó. Se você já sabe fazer asinha, é só dar uma acelerada no vídeo, né? Cheguei aqui na minha última argolinha, faço ela também, tá? Ó, como tá ficando. Nós vamos ficar aqui, pessoal, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhas dessa daqui, tá? Então, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos para nossa última, então. Uma correntinha, volto. A que eu fiz eu não pego, pego na seguinte e volto fazendo. Ó. Deixa eu puxar um pouquinho de fio aqui, gente, porque senão ele vai ficar fazendo esse barulhinho chato.
Venho fazendo. Olha, cheguei aqui no meu último, faço ele. E sempre essa viradinha que eu fiz aqui da correntinha, eu não trabalho, tá? 1, 2, 3. Fiz 3, viro, ó. Essa não, a seguinte eu começo, tá? Então, sempre vai ser assim. E aí, eu vou até o final, e essa é a nossa última carreirinha da nossa asinha. Você vai precisar fazer daí 2. Chegando aqui, ó, tenho mais uma aqui pra fazer, né, que é a nossa última. E, ó, vamos conferir se a gente tá com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver aqui, gente, peraí que eu me perdi um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, é 6, pessoal, não é 7, não. Vi que tinha alguma coisa estranha. Então, aqui, tá? Nós fizemos assim. Aí, aqui, que é o tchan da nossa galinha, né? Da nossa asinha, que é o segredo, né? A cereja do bolo. Pra fazer essa voltinha aqui, pessoal, eu faço assim. Agora, vocês prestem bastante atenção. Ó, eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar daqui, vou pular esse relevo aqui que eu tenho, ó, tá vendo? Que eu tenho esse relevo das correntinhas que eu voltei trabalhando. Eu vou pular e vou vir aqui, ó, nessa parte mais baixa, fazendo ponto baixíssimo. Pulo esse, venho nesse aqui, ó, pulo esse, venho nesse, baixíssimo. Pulo esse relevo, venho aqui, aqui. Pulo esse relevo, venho na outra, aqui. Pulo esse relevo, vou vir aqui, ó. Aqui eu não vou pegar nessa alcinha, eu vou pegar aqui, ó. Pra ele ficar bem firminho, eu pego nas duas, tá? Puxo, baixíssimo também. Ó como é que ela já deu o formatinho. Agora, eu vou virar e vou fazer mais uma vez. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha para virar. Ó, faço uma correntinha e viro. Venho aqui, gente, ó, pegando novamente, mais uma vez, aonde eu fiz os meus pontos baixíssimos. Entro, faço de novo. Entro, faço de novo. Entro, faço de novo. Ó, então, em cada pontinho baixíssimo, eu vou fazer ele novamente, ó. Aí, venho aqui, ó, aqui eu pego nas duas, tá? E baixíssimo também. E nós ficamos com o formatinho da asinha. Então, aqui eu vou cortar, ó. Vou cortar e vou fazer aqui, ó, uma laçadinha. Pronto. Tá aqui, então, gente, a nossa asinha, o formato da nossa asinha, ó. Ó, tá? Então, nós temos duas. Aqui, gente, é porque tá do avesso, né, ó. Então, mas elas estão igualzinho, ó, tá? Mas nós vamos ter que colocar essas asinhas assim, tá? Então, vai ficar uma aqui e uma aqui, tá? Então, nós temos aí as nossas duas asinhas pra gente tá colocando na nossa galinha. Então, meus amores, finalizando aqui, então, as nossas asinhas, nós vamos agora pro chapéuzinho da nossa galinha, porque nossa galinha é bem charmosa, então ela merece um chapéuzinho, né? Vamos continuar trabalhando com o mesmo fio, com a mesma cor, que você tá fazendo os detalhes da base da galinha, dos cestinhos de ovos e da asinha também. Para fazer, então, o nosso chapéuzinho, nós vamos fazer aqui, ó, um anel mágico. Vou pegar aqui o fio, passar entre 2 dedos, segurar lá, introduzo a agulha aqui, puxo o fio, ó, ficando assim. E aqui eu já faço
uma correntinha, ficando assim. Vou subir mais 2, ficando com 3. Entro aqui dentro do círculo e vou completar aqui, ó, 10 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 3, vou completar 10, contando com aquelas 3 correntinhas que eu subi. Então, eu venho, ó. Fiz, então, 12, vou puxar aqui, ó, e vou fechar com ponto baixíssimo, ó, vou arrumar assim. Venho aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo, ó, ficando assim. Agora, nós vamos fazer a próxima carreirinha com aumentos. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, e vou colocar aqui, ó, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. Aqui eu vou completar quando eu voltar. Então, aqui eu vou deixar só 1. Venho aqui no ponto seguinte e já vou colocar, ó, 2 pontos altos. Venho no ponto seguinte, 2 pontos altos. E assim eu vou fazer até chegar lá no final, fazendo os meus aumentos, 2 pontos altos junto em cada ponto. Lá no final, vou ficar com 19, porque eu vou completar aquele último ponto quando eu chegar lá, tá? Então, vai ficar assim. Bem, meus amores, olha, então, completei aqui, ó, ficou com 19 pontos, e esse último, eu vou colocar ele aqui, ó. Junto com o primeiro ponto que a gente ponhou. Agora, eu venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó, você já vai ver que ele tá tomando um formatinho de chapéu, né? Bem, meus amores, então agora a gente vai tá fazendo uma carreirinha de pontos baixos sem aumentos. Então, eu faço uma correntinha, volto aqui no mesmo pontinho e faço um ponto baixo. E vou caminhar, ó, fazendo uma carreirinha de pontos baixos em cada pontinho, ó, sem tá fazendo aumento, tá? Somente pontos baixos até chegar lá no último ponto. Finalizando aqui, então, a nossa carreirinha, venho aqui, ó, com ponto baixíssimo, nessa primeira correntinha que eu fiz, tá? Aqui, pessoal, nós vamos fazer mais uma carreirinha de ponto baixos. Então, eu vou subir uma correntinha, volto aqui, ó, pro mesmo lugar e coloco mais um ponto baixo. E vou repetir sem fazer aumento, tá? Ó, pontos baixos para cada pontinho que eu fiz, sem fazer aumento. Vamos fazer mais uma carreirinha. Ó. Ficando assim. Chegamos aqui no final, vou vir aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Nessa primeira correntinha que eu subi. Então, eu entro dentro dela, ó, e faço um baixíssimo. Agora, nós vamos fazer uma carreirinha de ponto alto com aumentos. Nós vamos colocar 2 pontos altos para cada ponto. Então, eu subo 1, 2, 3. Fiz 3 pontos altos, eu vou voltar no mesmo pontinho, ó, e vou fazer mais um. Já venho no seguinte e faço mais 2 pontos altos no mesmo ponto, ó. Venho no seguinte, 2 pontos altos no mesmo ponto. Venho no seguinte, 2 pontos altos no mesmo ponto. E vou fazendo assim, ó, por toda a minha volta. Vou colocando 2 pontos altos para cada pontinho baixo que a gente fez. Chegando aqui, a gente vai fechar na terceira correntinha. Finalizamos, então, a nossa carreira e olha, o nosso chapeuzinho tá ficando assim. E agora, meus amores, a gente vai passar aqui, ó, uma última
carreirinha aqui, ó, para dar um acabamento bem mais bonitinho no nosso chapéu. Vamos subir uma correntinha, venho no mesmo ponto, faço um baixíssimo. Uma correntinha, venho no ponto seguinte, um baixíssimo. Uma correntinha, venho no ponto seguinte, um baixíssimo. Uma correntinha, venho no ponto seguinte, um baixíssimo. E nós vamos fazer isso, ó, por toda a volta do nosso chapéuzinho, para ele ficar com um acabamento bem mais bonitinho. Olha, gente, que lindo que fica. Então, é só fazer uma correntinha, venho no pontinho, um baixíssimo. Correntinha, venho no pontinho, um baixíssimo. E nós vamos fazer assim, ó, até chegar no final da nossa carreira. Finalizando aqui, então, nosso chapéuzinho. Olha como que ele ficou bem lindo assim. E agora, eu vou cortar o fio pra gente fazer já os nossos arremates. Então, vem aqui, ó. Vou puxar ele aqui, ó. Vou entrar aqui, ó, nesses dois pontinhos seguintes. E vou buscar aqui, ó, o meu fio, ó. Vou passar ele aqui. Ó, fica bem certinho. Aqui do avesso, eu vou trazer ele dentro aqui, ó, do meu chapéuzinho. Aí, tinha saído do foco, mas voltou. Ó, venho aqui, vou puxando. Venho aqui, vou puxando. Só não puxa muito, tá, pessoal? Pra não ficar lá torto. E vou colocar ele aqui dentro, ó, porque aqui, gente, eu vou colar. Então, ele estando aqui dentro, ele não vai desmanchar, porque eu vou passar cola e ele também vai ficar escondidinho, né? Vou pegar aqui, ó, mais uma vezinha só, ó. Se tiver com a agulha mais fina, fica mais fácil. Venho aqui, ó, pronto. E vou, ó, encontrei com esse daqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou amarrar, mas não vou apertar, tá? Por quê? Eu vou passar cola, e se eu apertar, eu vou repuxar. Então, só para eles se encontrarem, ó. Deixa ele bem assim, ó, bem soltinho, ó. Porque ele vai ficar lá dentro, ó. Só assim. Põe aqui dentro, tá? Ajeita o chapéuzinho. E olha, gente, que gracinha que ficou. Bem fofo, né? Então, nós temos já a nossa asinha, o nosso chapéuzinho, os nossos cestinhos. Nós vamos agora para o rabo da galinha. Bom, meus amores, para fazer o nosso rabinho, eu vou fazer na cor que eu fiz os cestinhos de ovos, tá? E aí, pessoal, depois eu vou colocar o bico na cor das asinhas, tá? Do chapéuzinho, mas eu vou estar fazendo no barbante, para não encarecer muito a nossa galinha. Mas se você quiser fazer com o fio que você tá fazendo o chapéuzinho, também dá certinho, tá? Então, aqui eu vou fazer um anel mágico, ó. E vou fazer aqui dentro, ó, vou puxar aqui, vou fazer uma correntinha para prender. E vou colocar aqui dentro 20 pontos altos. Então, subi, ó, 3 correntinhas, entro dentro dele e vou fazer aqui, ó, 20 pontos altos. Finalizamos, então, olha, 20 pontos altos, contando com essas 3 primeiras correntinhas que a gente subiu, tá? Agora, eu vou fechar aqui, ó. Não precisa fechar totalmente, tá? Dá só uma ajeitadinha, porque aqui a gente vai colar. E aqui eu venho na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço. E já venho aqui, ó, no meu próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Eu não estou pulando ponto, tá, pessoal? Não estou pulando. Uma correntinha, ó, já tô vindo assim, ó, no ponto seguinte, já tô fazendo meu ponto alto. Uma correntinha, no ponto seguinte, vou fazer um ponto alto. E eu vou fazer assim por 15 pontos altos, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou completar 15 e volto com vocês. Fiz, então, olha, 15 pontos altos, restaram aqui 5, esses 5 eu não vou trabalhar.
Agora, eu vou subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Fiz 4, eu vou virar e vou vir aqui, ó, nesse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, venho no ponto seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, venho no ponto seguinte, um ponto alto. Eu vou fazer isso até chegar no 8º ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8. Nesse 8º ponto aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou voltar no mesmo ponto para fazer mais um ponto alto, olha, ficando assim, ó, um Vzinho. E agora, eu vou terminar fazendo uma correntinha e um ponto alto para cada pontinho, até chegar lá no final. E olha, meus amores, ele ficou assim, ó, tá? Agora, aqui, eu já vou estar arrematando o fio para passar a nossa última carreirinha aqui com a mesma cor que eu fiz o chapéuzinho, tá? Então, aqui, olha, eu vou vir aqui dentro, ó, vou fazer uma correntinha e vou vir aqui dentro, ó, para fazer um acabamento. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos baixos em cada pontinho, ó, só para fazer um acabamento, tá? Na hora de colar, para ficar mais fácil. Aqui eu venho, ó, aonde sobrou esses pontinhos, eu vou colocar para cada ponto um ponto baixo, ó, só para fazer o acabamento. Ó. Então, eu venho e faço 2 também, ó, tá? Aqui é só pra dar sustentação na hora que a gente for colar. Então, aqui eu já posso estar cortando. E vou fazer mais um aqui, ó, só pra prender o fio. Pronto. Depois, a gente vai estar fazendo o nosso arremate. Então, aqui, pessoal, essa é a nossa parte do lado direito, ó, onde a gente fez o anel mágico, aqui os pontos altos no anel mágico, tá? Então, agora, meus amores, eu vou pegar o fio que eu fiz, o nosso chapéuzinho, tá? Pra fazer o acabamento. Então, eu vou vir aqui, ó, vou prender ele aqui, ó, bem aqui, ó, nesse pezinho, ó. Venho aqui, vou prender ele. Ó, vou fazer uma correntinha, ó, pra prender, tá? Vou vir aqui, ó, vou entrar aqui dentro desse espacinho que eu tenho e vou colocar um ponto alto e mais um ponto alto, ficando aqui, ó, com 2 pontos altos, ó. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, fiz 3, entro aqui, ó, nesse pontinho, ó, que eu trabalhei e faço um ponto baixo, ficando assim. Venho aqui, ó, pra esse, faço uma correntinha, venho aqui dentro desse espacinho e vou trabalhar 2 pontos altos também. 1, 2, 3. Fiz 3, entro aqui dentro e faço um picô. Eu tô fazendo o picôzinho não pegando na alcinha, mas sim dentro do ponto, tá? Ó, vou fazer mais uma vez, uma correntinha, venho aqui dentro, ó, faço um ponto alto e mais um ponto alto, ficando assim, ó, com 2 pontos. 1, 2, 3 correntinha, entro aqui dentro e faço um ponto baixo, ó, uma correntinha. Entro aqui, faço um ponto alto e mais um ponto alto. 1, 2, 3. Entro aqui, ó, entre o ponto e faço um ponto baixo, uma correntinha. Entro no meu espacinho, 2 pontos altos. 1,
2, 3. Fiz 3, vou entrar aqui, ó. E faço um ponto baixo. Entro dentro do espacinho, com 2 pontos altos. 1, 2, 3. Entro aqui e faço o meu ponto baixo. Vou pro meu espacinho. Opa, tem que colocar uma correntinha. Entro no meu espacinho e trabalho 2 pontos altos. Venho, 1, 2, 3. Entro aqui dentro, ó, e trabalho um baixo. Entro aqui no meu Vzinho e vou fazer a mesma coisa, ó. 2 pontos alto, 1, 2, 3. Volto aqui dentro e faço um ponto baixo. E passo pro espacinho seguinte e vou continuar trabalhando com este padrãozinho, ó, até chegar no nosso último espacinho. Chegamos aqui, então, olha, no nosso último, eu vou fazer uma correntinha e vou prender aqui, ó, tá? Pra ele ficar com acabamento bem certinho. Agora, aqui eu já posso cortar o fio. Ó, temos, então, o rabinho da nossa galinha. Então, agora, nós já fizemos o rabinho, os cestinhos, a asinha, o chapéu. Nós vamos, então, fazer aquela parte vermelhinha que fica debaixo da galinha. Não sei o nome daquele negócio lá, um negocinho vermelhinho que fica embaixo do bico da galinha. Bom, meus amores, então, para fazer essa peça, nós vamos precisar tá usando a linha um pouco mais fina na cor vermelha, tá? Então, você pode estar fazendo aí até com linhas que você faz barradinhas de panos de prato, tá? Essa daqui que eu tô usando é o fio amigurumi e eu tô trabalhando com a agulha número 3. Então, você vai precisar também de uma agulha um pouco mais fina, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer um anelzinho mágico, vou passar aqui entre os dedos, busco, e vou trabalhar aqui, ó, uma correntinha para prender, ficando assim. Vou subir agora mais 3, 1, 2, 3, ficando no total com 4 correntinhas. Laço 2 vezes, entro aqui dentro e vou tirar, ó, 1, 2, ficando com 2 alcinhas na agulha. Laço 2 vezes, entro aqui dentro, tiro uma vez, tiro mais uma vez. Agora, eu fiquei com 3. Laço 2 vezes, venho, tiro 2, ó, 2 alcinhas. E vou tirar mais 2, ficando agora com 4. Agora, eu vou tirar todas de uma vez, ó, ficando assim. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou entrar aqui no meu anelzinho e vou fazer, ó, um ponto baixíssimo, ó. Então, eu entro e já venho de uma vez tirando ele, ó, ficando assim. Agora, eu vou subir 4 correntinhas novamente, ó. 1, 2, 3, 4. E vou fazer a mesma coisa, eu vou fechar um pouquinho aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. Entro, laço 2 vezes, entro, tiro 2. Fiquei com 3, tiro mais 1. Fiquei com 2. Laço 2 vezes, entro, tiro 2 e tiro 2. Fiquei com 3. Laço 2 vezes, entro, tiro 2, tiro 2. E agora, fiquei com 4, vou tirar todas de uma vez. 1, 2, 3, 4. Entro aqui, ó, no meu círculo e vou fazer um baixíssimo. Então, eu vou puxar aqui, ó, de uma vez, ó, assim. Daí, eu ajeito.
Vou fazer mais uma só para cortar o fio. E aqui já tá pronto, ó, corto bem maiorzinho para não ter o perigo de desmanchar. E agora aqui eu vou fechar o círculo, ó, vou puxar, ó, e ela ficou assim, tá? Se você souber o nome disso aqui que fica embaixo do bico da galinha, deixa aí nos comentários pra gente. Ó, agora eu vou amarrar aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó, pra ela ficar bem certinho, tá? E aí, aqui, eu vou passar lá na galinha, a hora que eu for prender. Ó. Então, aqui já tá pronto, tá? Então, nós temos agora todas as pecinhas pra gente montar a nossa galinha. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra encher ela. E também, como que a gente vai colocar os olhinhos e fazer o biquinho. O biquinho eu faço direto nela, tá? Ó, meus amores, eu precisei deixar aqui, então, agora o celular bem alto para que você possa pegar a nossa galinha inteira. Então, aqui, vamos marcar, olha, o meio da nossa galinha. Então, ela tá aqui, né? O meio dela. Então, aqui eu já vou definir aonde eu vou colocar o bico e os olhinhos. Então, vou colocar ele mais ou menos aqui assim, ó. Vou subir 1, 2, 3, 4. Então, eu venho aqui na quarta. Vou colocar a agulha aqui, ó, já pra marcar. E eu vou fazer esse biquinho, pessoal, com a agulha número 3 e o barbante mais fino também, tá? Então, ó, entra aqui nesses pontinhos, aonde a gente vai tá fazendo o nosso bico. Ela tem que tá aqui, ó, gente, ó, retinha com a frente. Então, você dá uma olhadinha pra ver se ela tá retinha com a frente e se é aqui que você quer a altura do bico. Tá? Então, aqui lembrando que nós vamos ter os olhinhos e também nós vamos colocar o chapéuzinho. Então, olha, eu acho que tá muito em cima, eu vou colocar um pouquinho mais pra baixo. Ó, vou colocar aqui, ó, nesse daqui, ó. Ó, vai ficar melhor, ó, com o nosso chapéuzinho. Então, você faz isso aí na sua também, tá? Então, aqui a gente vai colocar um cestinho e eu vou colocar o bico da nossa galinha, então, aqui, porque esse negocinho aqui que a gente terminou de fazer, vai aqui embaixo, ó. Então, você tem que ver por causa dos cestinhos de ovos também, né? Então, tá. Definiu aonde você vai colocar, você vai vir aqui, ó, vai trabalhar já direto na galinha. Então, você vem aqui, ó, vou pegar aqui, ó, 2 alcinhas, vou pegar o fio na cor amarela, pode ser aqui também uma cor, assim, um telha, um laranja claro, tá? Não precisa ser exatamente o amarelo. Eu vou puxar aqui, ó, e vou trabalhar uma correntinha. Venho aqui, ó, embaixo, ó, bem rente ao ponto, ó. Venho aqui, trabalho um ponto baixo. Deixa eu ver se eu consigo, acho que se eu abaixar pra vocês fica melhor. Ó, ficou melhor, né, gente, pra ver. Venho aqui, então, olha, no próximo, sempre no rumo, tá? Um ponto baixo, ó. E aqui eu vou fazer o meu último. Então, vou pegar essa alcinha e aquela lá, pra ela não ficar torta, ó. Pegar essas duas aqui, ó. E trabalho um ponto baixo também. Pronto. Agora, meus amores, eu vou subir 1, 2 correntinhas, vou virar aqui, porque eu vou voltar trabalhando esse biquinho. Então, eu vou vir aqui, ó, vou laçar uma e eu não vou tirar. Venho, laço aqui, ó, mais uma, tô trabalhando nos pontinhos, venho e laço aqui, ó, no primeiro pontinho que eu fiz, mais uma. Agora, eu vou tirar tudo de uma vez, ó, assim. E vou fazer aqui, ó, mais um
pontinho baixo, baixíssimo, né? Fiz aqui um baixíssimo. Então, aqui eu vou cortar o fio num tamanho bem maior, ó. Cortei, tirei aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio e vou passar ele, ó, dentro da cabeça da minha galinha. Então, eu vou vir com ele aqui, ó. Eu vou entrar aqui, ó, para ir pescando ele, ó, bem certinho, tá? Para que fica aquele bico que a gente quer. Venho aqui, ó. Vou ajeitando ele, ó. Tá vendo? Agora, aqui, fiz isso, eu vou vir aqui, ó, e vou passar aqui dentro. Então, eu vou entrar aqui, é um pouquinho chatinho de fazer, gente, mas vale a pena o resultado. Eu vou passar esse fio, você pode estar fazendo também com agulha de tapeceiro, porque daí fica mais fácil você colocar. Ó, meus amores, você já coloca a agulha de tapeceiro onde você quer que o fio entre. Então, você já vem aqui, ó, coloca ela assim. E aí, você vai colocar o fio aqui dentro, ó. Vai colocar uma perninha e vai colocar o outro também, tá? E você pode estar puxando com agulha também. Mas, se você tiver essa agulha aqui, ela facilita bastante. Ó, coloquei os dois fios. Eu só vou vir aqui agora, ó, e vou puxar, ó, a minha agulha, ó. É que pra mim tá um pouco difícil, porque eu tô gravando e o celular tá em cima. Mas pra você vai ficar mais fácil, ó. Puxei, seguro o biquinho e ela saiu aqui, ó. Aqui dentro. Então, agora, eu vou dar um nozinho pra ela não voltar pra lá, ó. Tá? Ó, dou vários nozinhos, porque ela vai ficar aqui dentro, não vai aparecer. Ó, tá? Então, eu não preciso cortar esse fio. E, ó, então, o nosso biquinho tá pronto. Então, ele é bem mais simples, né, de fazer. Já escolhi aonde colocar o biquinho, eu vou colocar agora esse negocinho aqui, ó. Esse aqui. Eu vou colocar ele embaixo do bico, ó, ficando assim. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar e vou colocar ele lá, vou passar a minha linha lá dentro e depois eu colo, tá? Então, eu vou vir aqui novamente com a minha agulha de tapeceiro, coloco ela aqui, ó. Vou colocar esse lado e esse lado pra ficar bem certinho, tá? Então, eu venho aqui, ó, pego onde tá o meu bico, coloco aqui do ladinho e passo esse fio que tá do lado de cá, tá? Então, pra você que tá aí fazendo sem gravar, vai ficar bem mais fácil. Ó. Venho, vou passar aqui, ó. É que eu tô precisando fazer tudo com uma mão só, gente. Aí, ó, vou pôr lá dentro. Então, eu venho aqui, ó. Ó, vou pôr lá dentro, ó. Puxei, ó, saiu lá dentro. E vou fazer isso com esse outro aqui também. Venho desse lado aqui e coloco. Ó, coloquei, venho aqui e puxo também, ó. Você vai perceber que ela vai ficar aqui embaixo, depois eu vou colocar cola ainda, tá? Venho aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no bico. Vou amarrar aqui, ó, pra ela não soltar. Ó, venho, ó, amarro, confiro. Com agulha de tapeceiro, fica mais fácil de você fazer do que a agulha, mas dá pra fazer com agulha também. Ó, gente, depois eu vou colocar um pinguinho de cola aqui só pra ela sentar bem, tá? Então, aqui nós já temos o bico, já temos o negocinho aqui, que eu não sei o nome, e aqui a gente vai agora
colocar os olhinhos, mas os olhinhos eu vou pôr depois que ela estiver cheia, tá? Então, agora nós vamos encher ela, costurar e depois nós vamos colocar os nossos cestinhos. Bom, então aqui a gente pode encher com manta acrílica, com aquele enchimento de almofada, tá? Eu tenho aqui, ó, enchimento de almofada. Então, primeiro eu vou colocar na cabeça. Então, bora lá, ó, colocando na cabeça dela. Deixa a cabeça dela bem durinha, tá? E aí, pessoal, agora a gente vai colocando no corpinho, ó. E o enchimento, você vai colocando conforme vai dando, ó. Vou colocando e arrumando, tá? Então, eu vou terminar de organizar toda a minha aqui e volto com vocês pra gente costurar. Bom, meus amores, feito então o enchimento delas, é hora da gente costurar a nossa galinha. Então, a gente vai começar aqui, ó, por essa parte, ó, perto do pescoço. Então, a gente vai pegar lá, um pontinho lá, ó. A gente vai vir aqui, e eu vou deixar um bom pedaço assim dentro, pra ficar melhor o nosso arremate. Então, a gente vem aqui, ó, e vai, prendeu lá. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, um pontinho daqui e um pontinho de lá. E vamos costurando, ó. Pegamos um pontinho daqui e um pontinho de lá. Peguei duas alcinhas, tá? Vou abaixar aqui para que você veja melhor, ó. Peguei duas alcinhas daqui, pego duas de lá, ó. E venho fechando ela bem fechadinho. Duas alcinhas daqui, duas alcinhas de lá. E venho. E vou fazer isso, ó, até chegar lá na onde tá meu último ponto. Ó, meus amores, pego dois aqui, puxo pra cá. Pego agora dois aqui, puxo pra cá. Dois aqui e dois aqui, ó. Puxo pra cá. Dois aqui e dois aqui. Puxo pra cá e vou até o final. Ó, meus amores, aqui, na onde vai ficar o rabinho dela, você dá uma leve levantadinha de enchimento, ó, tá? Pra que ela fica com esse efeito. Aí, é só finalizar aqui, ó, a costura. Chegando aqui, ó, já nos últimos pontinhos, ó. E agora que nós vamos ter que fazer o nosso arremate bem bonitinho. Então, eu vou pegar aqui atrás, ó, passo aqui o meu fio, volto com ele aqui de novo, ó. Vou passar mais uma vez, que eu vou ponhar esse fio lá dentro da nossa galinha, ó. E aqui não dá nem pra ver que a gente tá fazendo o arremate. Agora, aqui, eu vou passar lá novamente, ó, ajeito. E agora, eu vou passar esse fio aqui, ó. Vou sair com ele em algum lugar, ó. Sair com ele aqui, tá? Não importa o lugar, tá? E eu vou voltar mais uma vez aqui, ó, lá, pra esse fio ficar bem preso, ó. Então, aqui eu só tô voltando, ó, ponhando dentro, ó. Não dá nem pra aparecer, né? E venho aqui, e agora eu já posso cortar ele, né? Ó, agora eu corto ele aqui, e a hora que eu puxar, ele ficou lá dentro, tá? Então, aí, nossa galinha agora já está costurada. Aí, você ajeita bem ela, e agora,
nós podemos colocar o olhinho e o nosso chapeuzinho. Bom, meus amores, eu forrei aqui, olha, pra não manchar de cola, né, a minha bancada. Que agora eu vou usar a cola quente pra tá colando, então, a nossa galinha. E a cola quente pode vazar, porque são vazadinhos, né, aqui os pontos, a hora de colar o cestinho. E aí, manchar a minha bancada. Então, coloquei aqui um forrinho que eu tenho, pra gente tá podendo fazer a colagem da nossa galinha, tá? Então, aqui está a nossa galinha, está pronta, né? Fizemos já aqui o biquinho dela. E vamos colocar, então, primeiro o chapeuzinho, para depois a gente centralizar os olhinhos dela, tá? Então, aqui vai ser assim. Nós vamos pegar as nossas asinhas, que já está pronta. Ó, pegamos aqui o nosso rabinho e nós vamos posicionar ela colando. Então, aqui nós vamos colocar, posicionar aqui, ó, uma asinha aqui e do outro lado a outra asinha, tá? Vamos colocar o rabinho dela aqui. Então, agora nós vamos começar, então, a colar para depois a gente colocar aqui, então, o nosso cestinho. Então, aqui eu coloquei para esquentar pra gente iniciar, então, a nossa colagem. Primeiro, então, a gente vai colar o rabinho dela. Nós temos que posicionar bem aqui nessa parte o meio. Então, olha, bem aqui eu preciso posicionar o meio. Esses arremates, pessoal, ele vai ficar dentro da colagem. Então, eu venho aqui, ó, vou colocar esses arremates todo aqui juntinho, ó. Porque daí, a hora que eu for colar aqui, o arremate não vai aparecer. Então, posicionei, eu venho com cola e vou colocando a cola, ó, pra gente tá posicionando aqui. Então, eu já coloco aqui, ó, no arremate, bastante cola, ó, sem dó de cola aí, pessoal. E já venho aqui, ó, e vou posicionar aqui, fazendo a minha colagem. Dou uma seguradinha, essa cola, o bom dela é que ela cola bem rápido, ó. E vou aqui, ó, já ergo aqui e vou colar aqui. E vou colocando cola pra ela ficar bem, ó, bem certinho. Ó, então, aqui depois eu dou uma ajeitadinha. Venho aqui do ladinho, ó, coloco cola aqui também, tá? Essa cola, ela é praticamente uma cola instantânea, né? Ela seca bem rápido. Venho do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Ó, e vou colando, tá? Vou apertando bem para que ela fique bem coladinha. E depois, gente, eu vou dando uns pinguinhos aonde eu quero que ela fique bem posicionada. Então, aqui eu vou deixar, ó, vou colocar aqui mais um pouquinho, pra ela ficar aqui bem certinha. Essa parte aqui eu deixo ela solta, tá? Pra dar aquele efeito bem bonito. Então, aqui, olha, eu arrumo, ajeito ela e vou colocar agora a asinha. Então, eu tenho que me certificar na onde eu tenho o arremate. Esse arremate vai lá daquele outro lado. E esse aqui, ó, vem desse. Posiciono a minha asinha, olha. Posiciono ela bem aqui assim, certinho, ó. Deixo de uma forma que ela vai ficar bem em pezinho. E venho e pingo a minha cola. Então, eu venho, ó, agora e vou colocar a cola. O importante é posicionar bem certinho, porque uma vez colado, tchau, né? Não tem como a gente descolar mais, ó. Então, eu venho, aperto bem ela, vou lá do outro lado, vou fazer a mesma coisa, e aí sim eu vou ajeitando. Então, eu venho aqui, ó, eu tenho que ver aqui, gente, ó, o rumo que eu coloquei essa, eu tenho que colocar essa aqui também. Então, eu venho e vou colocar cola, ó. E agora, eu dou uma apertadinha, e aí sim, eu vou finalizar agora a colagem.
Aqui, meus amores, se vocês quiserem colocar um pinguinho de cola aqui, fica bom. Eu sempre coloco, tá? Porque ela ajuda, ó, a dar uma firmeza maior, tá? Então, aí, encontra nossas asinhas lá, eu fecho ela aqui, e aí ela fica bem mais reforçada, ó. E agora, assim, eu já posso estar colocando agora o chapéuzinho, olha, vê aonde volta a cola, coloca, tá? Para que ela fique bem coladinha. Agora, eu vou posicionar a minha galinha aqui e vou colocar o meu chapéuzinho. Então, o chapéuzinho eu venho, ó, arrumo ele, tá? Ficou legal? É assim que eu quero? Então, eu já venho aqui, ó, coloco cola na cabecinha da galinha. Olha, pode ver que eu tô colocando bastante cola. E aí, eu só venho e, ó, dou uma apertada para ela colar bem. O arremate do chapéuzinho tá aqui para trás, ó, tá? Então, eu venho e dou uma ajeitadinha. E não há necessidade de eu ficar passando cola nas laterais, tá? Só dou um pinguinho aqui e pronto. Olha, perceba que ela já tá tomando o nosso formato que a gente quer. Agora sim, eu vou posicionar os olhinhos da nossa galinha. Aqui, meus amores, você pode estar marcando onde você quer que os olhinhos dela fiquem, ó. Então, você vem com lápis ou uma caneta, tá? Faz assim um risquinho, porque daí você só vem com a colinha aqui, ó, e já cola. Assim evita você colocar os olhinhos torto. Então, eu venho, em vez de eu colocar cola aqui nos meus olhinhos, eu vou colocar aqui, ó. Ó. Aí, eu venho e posiciono os olhinhos dela. Ó. Coloquei um olhinho, agora eu vou colocar o outro. Então, eu venho aqui, ó, dou uma marcadinha, ó, aqui assim, e aí eu venho com a cola, coloco a cola, e aí coloco o outro olhinho. Então, eu venho e dou uma pressionada também. Ó. E a nossa galinha já está com os olhinhos. Se você não tiver os olhinhos da galinha, você pode estar colocando aqui, ó, uma miçanguinha, você pode estar colocando botão, tá? Para que ela fique com o formato certinho. Eu, quando não tinha esses olhinhos, colocava botãozinho preto e ficava super fofa. Então, agora, meus amores, a gente vai colocar, então, os nossos cestinhos. Então, eu venho aqui, ó, depois eu vou terminar de colar toda essa parte, tá? Então, eu venho, vou pegar aqui, ó, os meus cestinhos, vou posicionar eles bem certinho. Posiciono eles do jeito que eu quero aqui, ó, bem certinho assim, porque depois, a hora que eu colar, já não tem como eu descolar mais. Então, eu venho, posiciono bem, ó, assim, vou arrumando ela inteirinha para depois começar a colar, tá? Então, ó, eu venho, vou arrumando aqui, ó. E se eu quisesse encontrar aqui, olha, ela ia ficar assim. Mas eu vou colocar o pintinho que eu mostrei aí pra vocês, né? No início. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar bem aqui o meio dela centralizado, ó. Então, eu tenho que arrumar ela. E aí, sim, ó, eu vou pegar aqui o meu pintinho e vou colocar aqui, ó. Tá? Então, centralizei aqui o pintinho, eu vou colocar os cestinhos. Se eu não quiser colocar o pintinho, vamos supor que eu quero colocar uma flor. Olha, gente, como que fica lindo também, tá? Então, você tem essas duas opções, a flor e o pintinho. Com a flor também fica maravilhosa. Então, tá, eu vi que eu preciso desse espaço, eu já vou vir aqui, ó, vou erguer, essa parte aqui eu já vou colar no arremate, tá? Porque ela não vai aparecer, e dá ele cola aqui. Essa parte tem que ficar bem colada. Então, eu vou colocar aqui, ó, um por um, tá? Então, coloquei a cola, eu venho e eu aperto aqui, gente, ó, dando o formato do meu cestinho. É aqui que eu vou dar o formato do cestinho, ó, tá? Então, aqui eu sei que eu vou colocar os ovos. Venho
e faço aqui, ó, um por um. Então, eu venho aqui, ó, e vou ajeitando, um por um, tá? Colei o segundo, vou vir e vou colocar aqui, ó, o primeiro. Ergo, ó, e vou colocando aqui, ó, um por um. Coloquei minha cola, vou fazer a mesma coisa. Vou apertar para ela ficar, ó, bem certinho. Ó, meus amores, então agora só tá faltando o nosso pintinho, ou a florzinha, ou se você fez aqui juntando o cestinho, a sua já está completinha, né? Então, aqui eu vou deixar a minha galinha um pouquinho mais charmosa e vou colocar, então, o pintinho. O pintinho, gente, eu vou deixar para vocês da onde eu tirei mais ou menos a inspiração, tá? Ele não ficou bem igual, mas eu vou deixar para vocês como referência de como fazer o pintinho daí, tá? E você vê se você quer seguir aquela aulinha ou se você quer outra, tá? Mas aparentemente ele não é difícil de fazer, né? Eu fiz mais ou menos igual, tá? E também fiz a graminha aqui, onde eu vou colocar o pintinho. Essa graminha, pessoal, eu fiz aqui, ó, uma contagem de 15 pontos altos. Esse aqui eu trabalhei com o fio Duna, tá? Que ele é um pouquinho mais fino. A espessura dele dá para trabalhar com a agulha número 3, tranquilo. Fiz 15 pontos altos. Depois vim fazendo um aumento, 2 pontos altos para cada um, ficando com 30. E depois passei aqui, ó, aquela folhinha que a gente faz, tá? De 4 aqui eu fiz 4 correntinhas, um ponto baixo, 7 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, um ponto baixo, prendendo sempre no mesmo lugar. Eu tenho vídeo aula dessa folhinha, tá? Que eu faço no squarezinho de flor. Vou deixar também aqui na descrição para você ver certinho como que faz essa folhinha, tá? Mas isso tudo é opcional. Você pode também tá colocando, então, simplesmente uma florzinha aí do seu gosto, tá? Fiz essa florzinha aqui, viciadas em crochê, uma florzinha bem fácil de fazer. E aqui, pessoal, ó, você pode estar colocando, então, a flor, que já fica lindo, gente. Eu acho que já fica super charmoso. Ou então, só o pintinho, que eu acho que fica bem legal também. Ou fazer como eu fiz aqui, ó, colocando assim, simulando tipo uma graminha. Então, eu vou fazer assim e depois eu vou colocar aqui, ó, o meu pintinho. Então, se você optou por esse aqui, primeiro você vai colar essa toalhinha que tá imitando, né, a nossa graminha, né? Ó, você coloca assim, ó, tá? Posiciona ela bem no centro e olha, dá uma boa arrumadinha nela e vamos colar ela um pouquinho mais. Mas isso aqui é opcional, tá, pessoal? E se você quiser deixar aí, ó, mais colorida a sua galinha, deixar ela bem frufruzinha aí, né? Aqui também, gente, ficaria muito bonitinho fazer uma graminha com aquela linha felpuda. Nossa, ela ficaria maravilhoso, né? Mas é que eu não tenho, então eu vou fazer isso aqui mesmo, tá? Olha, posicionei aqui, agora é a hora de eu vir arrumar aqui, ó, o pintinho. Então, eu posiciono ele, ó, dou uma achatadinha aqui e dá ele cola, tá, pessoal, ó? Dá ele cola, porque ele é meio pesadinho, então tem que colar bem. Olha, gente, não sei se vocês estão conseguindo ver que a minha cola quente aqui, ó, tá saindo até fumacinha. Posiciono bem ele e dou uma seguradinha, né? Pra que ele possa ficar bem colado aqui. Aí, depois, pessoal, que ele colou, eu dou uma ajeitadinha aqui, olha, no nosso pintinho. Aqui eu vou dar um pinguinho de cola também, tá? Olha, pra não ficar, ó, ela não ficar soltando, tá? O biquinho não, o biquinho a gente deixa solto, tá? Ó, pinguinho de cola aqui e um pinguinho de cola desse lado aqui. Assim, ela não fica solta. E o nosso biquinho, a gente vai deixar ele bem certinho. Tá, colei aqui, gente, eu ainda vou fazer um charminho nessa galinha. Como o nosso pintinho é amarelinho, eu vou colocar um
lacinho no chapeuzinho da galinha. Mas aí, gente, vocês podem estar usando a criatividade de vocês, do jeito que vocês querem. Então, eu vou pôr aqui, ó. Ó, um lacinho e pronto, gente. A nossa galinha está pronta, pessoal. Agora, eu vou posicionar aqui, ó, de uma forma que dê para vocês verem ela completinha, tá? E vou já agradecendo aí, né, gente, você. Deixa eu ver se eu consigo fazer um final aqui bem legal para vocês. Bom, meus amores, então, olha, posicionei aqui, né, para ficar mais charmosinha a nossa galinha. E quero agradecer você que acompanhou comigo aí essa aulinha que foi bem extensa, foi dividida em 2 vídeos, né, para ficar mais fácil para vocês visualizar, recarregar as aulas, porque tinha bastante detalhe que eu queria passar para vocês, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Que eu teria o maior prazer de responder vocês, tá? E peço para vocês que compartilhem bastante esse vídeo, gente, porque essa galinha foi um trabalho, assim, bem... Não foi tão fácil de executar as aulinhas, porque foi um trabalho bem extenso. Como eu falei para vocês, quis passar de antemão todos os detalhes, tá? Então, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se puder também, pessoal, nos ajude aí se tornando membro do nosso canal por apenas R$ 2,99. Você vai conseguir receber todos os benefícios aí na sua casa, que são aulinhas bem elaboradas, aulinhas bem feitinhas, tá? Sem pressa, para que todos consigam fazer. Iniciante, os mais avançados, os medianos, e a gente vai se ajudando por aqui, tá, pessoal? Então, um beijo enorme no coração de vocês. Façam, gente, essa galinha, porque ela é bem rendável e bem boas de venda, tá? Faça uma bem charmosa, ofereça, coloque aí no seu status, que é o que eu vou estar fazendo aqui. Que Deus abençoe a venda de vocês e a família de vocês. Beijinho no coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau!